Sejam bem-vindos a mais um programa Caminho da Regeneração, a mais um vídeo do nosso canal do YouTube, da Editora do For. Recebemos vocês com muita alegria. Hoje contando, como sempre, com a presença de Samuel Gomes. E aí, amigo, tudo bom? Tudo ótimo. Vamos fazer nossas reflexões aí junto com a turma. É isso aí, gente. Hoje nós vamos estar voltando a estudar a obra A Redenção de um Exilado de Degredado Apóstolo. Esta é uma primeira obra que a gente poderia dizer que preparou o caminho para a entrada da trilogia Regeneração, que é composta pelos livros Futuro Espiritual da Terra, Checkmate nas Sombras e A Decisão. Samuel, como é que foi o trabalho desse livro da Redenção de um Exilado com o espírito de Lucas, que para nós é o apóstolo de Jesus, que é aquele espírito de luz elevadíssimo, e nessa obra ele se desvela para nós como um dos degredados do sistema de capela. Como é que foi essa experiência de trabalho? Provavelmente nossas próprias experiências nesse processo facilitariam muito a sintonia com as necessidades espirituais do companheiro, porque provavelmente passamos já por degredos idênticos. Sim. Né? Uhum. Então, essa é a base de sintonia. Agora, como o processo se fez, provavelmente se fez por intermediários. Mas para esses espíritos, a comunicação mental não tem dificuldade, e como a nossa mediunidade ela é mais intuitiva, então o intercâmbio à distância não tem problema nenhum. Muito né? bem. Lembrando aqui, né, Samuel, que os nossos vídeos, além de estarem no nosso canal do YouTube, estão também na página de Facebook da editora, na página de Facebook do Samuel, e os programas que estudaram esta obra, A Caminho da Regeneração, eles vão ser encontrados na grade offline da Rádio Boa Nova. Então vocês podem conferir lá, quem quiser, tá? Confiram os programas, entrem no nosso site e vejam a degustação desta obra, como de todas as outras que Samuel também editou e publicou aqui pela Editora do For. E aí vocês vão abrindo os horizontes a respeito desse tema tão relevante, porque tem tudo a ver com o tema que a Terra está vivendo hoje, não é isso, Samuel? É isso mesmo. Então vamos lá. No nosso programa, então, estudando hoje, né, a redenção de um exilado, nós vamos para a introdução feita pelo Espírito de Lucas. Como sempre, Samuel, eu vou dando uma leitura aqui. É importante a gente compartilhar um aspecto interessante com os nossos leitores, que nem o médium, e nem eu que fiz a revisão das obras, a gente não lembra de todo o conteúdo das obras, hein, Samuel? É isso mesmo. Então a gente precisa de uma leitura aqui para poder refrescar a nossa memória. Isso mesmo. Então vamos lá, né? Na introdução, Lucas usa um versículo de Hebreus que está em capítulo 10, do 16 ao 18, que ele fala o seguinte: Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: E jamais me lembrarei mais de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Por que Lucas selecionou esse versículo para pôr aqui? Explica pra gente, Samuel. Primeiro que ele fala do despertar da consciência desses espíritos que precisavam introjetar a verdade oriunda das leis divinas em si, e o degredo foi uma forma de reflexão que eles deveriam sentir, né? E se as leis divinas estão na consciência, no fundo do coração, era necessário uma perspectiva de fazê-la entrar na mente, através, né, de um despertar consciencial, para que essas mesmas leis um dia pudessem ser a natureza da própria vida deles. Muito bom. Então aqui, de certa forma, em Hebreus, Paulo meio que está recapitulando um assunto inerente ao degredo lá de trás. Isso. Porque quem escreveu essa carta aos Hebreus foi Paulo. Isso mesmo. Na hora que Paulo escreveu isso aqui, ele tinha essa consciência do degredo? Tinha, que ele mesmo dizia, né? Eu também sou hebreu, quer dizer, eu também sou exilado. Então tá bom. Então ele também estava inserido no processo. Acho que os que não sabiam eram nós mesmos, né? Os únicos que não estavam sabendo de nada até bem pouco tempo era a gente mesmo, não tínhamos consciência. Então vamos lá.
Lucas inicia comentando o seguinte: para que possamos compreender as ocorrências que atingem a Terra neste período de transição, vamos recorrer às lembranças que guardamos das experiências similares quando viemos, há milhares de séculos, em nossa morada planetária, que faz parte da constelação do Cocheiro. Um dos planetas do sistema de Capela enfrentou também a limpeza espiritual pela qual este orbe passa por estes dias, expurgando milhões de espíritos que se encontravam distraídos dos objetivos superiores que foram traçados para o aprimoramento e desenvolvimento moral daquela humanidade. Nosso Cristo planetário convidava os habitantes que viviam em suas paisagens a dar um passo em direção aos mais elevados padrões da espiritualidade. Era necessário imprimir uma mudança de valores, de comportamentos que deixariam para trás as expressões de primitivismo que persistiam em se manter no comando da mente de muitos de nós, criando um obstáculo para que o bem e a fraternidade se estabelecessem em definitivo para o progresso da nossa casa planetária. Vamos dar uma paradinha aqui, Samuel. Então é isso que a Terra vive hoje? Isso. Então ele traz um paralelo, para quem quisesse compreender o que está passando na Terra, com o que aconteceu com Capela. As mesmas condições, as mesmas dificuldades, né, morais, o mesmo políticas, aparente caos que a gente está vivendo. Isso mesmo. Então ele vai fazer um paralelo entre o que aconteceu com Capela. A gente não tinha ainda uma consciência clara que esses livros da trilogia trouxeram. Então é o primeiro livro que vai trazer uma expressão de forma mais clara do que aconteceu com Capela, né, experimentado por um espírito que foi exilado. Muito bem. Né? Então, a gente poderia pressupor que aqui, quando ele fala nosso Cristo planetário, convidava a todos os habitantes daquele orbe a um momento de transformação. Hoje, todos nós estamos recebendo esse convite de transformação na Terra, Samuel? Sim. Todo mundo? Todas as pessoas não podem ser isentas de falar que não tiveram esse contato com uma realidade reflexiva, né? O que é o bem, o que é o mal, o que eu posso, o que eu não posso. Filosoficamente falando, religiosamente falando. Ninguém está isento de falar que não sabia. Desconhecendo o que deveria fazer nesse momento. É uma dia. necessidade de respeito recíproco, de melhoria de relacionamento, né, para melhorar as condições de vida planetária. Entendi. Vamos lá. Depois de travadas grandes lutas, principalmente na intimidade dos seres, a direção superior, formada por Cristos que não se prendem a nomes e formas de identificação e que não tem muita semelhança com os nomes adotados aqui na Terra, já que utilizavam linguagens e símbolos diferentes, passou a lhes comandar o destino e estabeleceu um saneamento mais efetivo, retirando grupos de espíritos que persistiam em não mudar, permanecendo na posição quase estacionária de seus interesses mesquinhos e superficiais, sustentando o poder e o domínio sobre pessoas e bens. Esses espíritos, entre eles os chefes de falange e aqueles que os acompanhavam, foram retirados dos planos inferiores por meio de resgates e intervenções espirituais delicadas, utilizando-se de trabalhos de natureza mediúnica, da energia dos trabalhadores e da ação direta, usando médiuns em desdobramento e por intervenções frontais dos espíritos superiores, recolhendo companheiros de diversos graus de inferioridade, que já não podiam continuar no planeta devido às suas condições de inferioridade. Muitos deles foram colocados em estado de letargia mental, numa hipnose do sono, para só despertarem em momentos específicos, em futuro bem distante, já dentro das experiências a que seriam submetidos no novo orbe e que os colocaria na marcha da reeducação. Bom, esse parágrafo aqui, ele dá vários programas. Então, nós vamos com calma, porque enquanto eu lia, assim, minha mente fez 1000 perguntas. E eu penso
que quem está nos ouvindo, nos assistindo também deve estar. Samuel, intervenções feitas no plano inferior para a retirada desses espíritos, contando com intervenções de natureza mediúnica, isso quer dizer, usando médiuns encarnados para ajudar nesse processo. É isso mesmo? Isso, como acontece, né, no paralelo no livro Futuro Espiritual da Terra e Checkmate nas Sombras, onde os médiuns são utilizados para resgatar espíritos que não podem mais continuar no planeta. Né? Esses resgates seriam possíveis sem a intervenção dos médiuns encarnados, Samuel? Mas como há uma cooperação conjunta nesse trabalho, não pode ser só dos espíritos, até porque para que nós tenhamos o nosso merecimento de continuar no planeta, nós temos que fazer alguma coisa. Então a oportunidade é dada para todos nós, no âmbito geral, científico, né? Todo mundo é chamado a cooperar. Todo mundo que faz uma atividade a benefício da humanidade, eles estão cooperando. Assim também a parte espiritual, né, e mediúnica favorece aos médios participar desse trabalho, porque é um trabalho conjunto, né? Os espíritos não vão fazer a limpeza do planeta sem a participação humana. A gente poderia dizer, Samuel, que qualquer pessoa que quer um mundo melhor poderia então rogar a Deus a oportunidade de trabalhar colaborando na limpeza espiritual da Terra? Todo mundo vai trabalhar querendo ou não. Não precisa nem rogar, nem pedir, nem orar. Não. Então nós já estamos todo mundo Ou a gente está desfalado. sujando, ou a gente está limpando. Nossa Senhora! Então, Preferência do lado está limpando. Qualquer atitude que você tome em direção ao benefício coletivo, né? Qualquer tarefa que você tem, qualquer objetivo nobre que você tem dentro da vida, né? Então, esses trabalhos eles já são... Limpeza espiritual da Terra. Isso mesmo. Que coisa boa, Samuel. Que notícia boa, viu? A gente tem visto, né, o tanto que a ciência vai desenvolvendo, as curas. Né? Não chega em todo mundo, mas é questão de tempo. De chegar a todos. A gente lembra o início da telefonia celular. É verdade, Era muito para raro. poucos. E hoje tá é todo muito mundo. difícil, não tem ninguém que não tenham. não tenha um telefone celular. Então, assim também a diferença é que antes demorava mais para chegar. Hoje chega com muito mais rapidez as conquistas, né? Mesmo as médicas, né? O trabalho, né, de desenvolvimento e que rompe com as barreiras de grupos que segregam funções, profissões. Então, tudo está chegando com muita generalização. O próprio trabalho da informática, né, que é uma limpeza, né? Limpeza de aspectos que até então não tinha. Né? Quem tinha acesso na informação da comunicação eram grupos de... Era uma elite, né? Hoje não. Hoje todo mundo comunica o que é capaz de... Os trabalhos que ontem chamavam mais atenção, não chamam atenção. Hoje quem chama atenção é um trabalho mais generalizado, por exemplo, no Facebook. Entendi. Né? Hoje o pessoal não está muito afeito para assistir jornal. Não é por aí que as notícias que as coisas estão acontecendo. Então... Aqui comenta também, Samuel, que eles se utilizam da energia dos trabalhadores. Aqui ele não fala especificamente que trabalhadores seriam esses. Mas pegando uma carona nessa sua fala, a gente poderia então dizer que toda energia boa, positiva, ela é aproveitada pela espiritualidade superior para essa limpeza espiritual? Todo mundo tem um padrão de energia que vai ser usado para isso. Consciente ou não consciente, através do sono, né? Quantas transformações existem, por exemplo, com problemas hoje, na reorganização dos órgãos, em que muitas pessoas passam por problemas de saúde em determinado órgão, que na verdade é uma adaptação ele precisa resgatar, e ele é como se fosse uma cobaia, né? Vai melhorar o intestino, vai melhorar o estômago, vai melhorar... Então ele resgata contribuindo com a melhoria daquele órgão, que amanhã terá que passar por uma triagem de desenvolvimento. Né? E nós inclusive estudamos um pouco dessas alterações perispirituais e físicas no futuro espiritual da Terra, né? Isso mesmo. Apresentando isso aí. Então todo mundo está cooperando, direto ou indiretamente. Está todo mundo trabalhando. Isso é uma boa notícia. Então vamos lá. Aqui fala também
da energia dos trabalhadores, da ação direta, usando médiuns em desdobramento e intervenções frontais dos espíritos superiores. Essas intervenções frontais, a gente poderia depreender o uso de uma autoridade, de uma energia, de uma cassação do livre-arbítrio? Seria mais esses resgates, porque se os médios são usados, quem está na frente do trabalho são os espíritos. Então eles entram nos antros, entram nos núcleos obscuros, né, fazem o resgate necessário e muitos espíritos são levados, adormecidos, né? Ou não, né? Hoje não tem como fugir muito. Da mesma forma, não existe coerção quando a polícia tem que tomar uma atitude contra alguém que está criando. Infringir ações. Tem que criar uma tem que ação cercear aquela criatura. de consequência das escolhas que a pessoa faz. Muito bem, né? muito bem. A coerção seria se eu não estou fazendo nada. Nada e estou aqui numa boa trabalhando. Apesar que não tem ninguém livre aqui na tua. Mas a gente está falando no sentido assim, se a gente não está infringindo nenhuma lei, não tem por que ser abordado pela justiça. É isso que você quer dizer, né? Muito bem. Esse recolhimento desses companheiros em diversos graus de inferioridade não poderiam permanecer aqui mais. Qual que é a natureza desse grau de inferioridade? São espíritos extremamente ligados ao mal? São espíritos ignorantes? Que natureza que é desses espíritos que não podem permanecer mais aqui? Os trevosos, né? As trevas, um umbral mais pesado. Infelizmente, esse grupo de espíritos não pode mais permanecer no planeta, né? No livro Checkmate da Sombra, descreve o que está acontecendo aí, essa limpeza espiritual das trevas, do umbral mais pesado. Esses espíritos não podem continuar agindo no planeta. Vai ficar um umbral leve, porque o erro não deixará de existir, né? Mas é um erro mais leve, o erro cabível, o que vai continuar depois quando o mundo estiver regenerado. É o erro de quem está a caminho do aprimoramento e não o erro de quem quer persistir no mal. Seria isso? Isso mesmo. No fundo, todo mundo quer melhorar. Muitas vezes as pessoas elas reagem em decorrência do alimento negativo que existe. Você tirando o peso das trevas da Terra, a leveza nesse sentido é maior e os erros são mais compatíveis de educação. Samuel, você está me fazendo lembrar um programa nosso que está aí perdido em algum lugar do passado, porque nós, graças a Deus, já temos alguns anos aí de trabalho, e uma certa vez você comentou sobre a permanência daqueles espíritos que alimentavam alguma dificuldade no campo dos vícios e do comportamento, que não conseguiam uma superação dessa dificuldade porque a nossa estrutura social da saúde humana e educacional não oferecia recursos para esses espíritos se recuperarem. Seria isso que você está falando agora? Agora, nesse caso é porque os vícios e as dificuldades, eles são fáceis de ser trabalhados. O que é difícil é o mal. Uma intenção má, né? Nós mesmos vamos ter que reeducar a alimentação carnívora, todo tipo de sustentação química, né? Que é uma coisa que funciona no planeta Terra. Não, e quando você fala em sustentação química, nós podemos, dentro dessa questão, pensar na dependência dos remédios para depressão, para ansiedade, para dormir, para insulina, para tudo. Pressão alta. Então isso não é o problema é o mal. Então tem que limpar o mal e o caminho de reeducação de menor dependência, isso com o tempo vai se criando metodologias, desenvolvimento de potenciais íntimos, que a pessoa fica menos dependente de fatores externos para sustentar na auto-força, né? Na sua própria crença, nas suas energias. Que é o caminho de regeneração. Que é a conexão com a sua própria natureza divina mesmo. Isso mesmo, esses não são problemas. Pelo contrário, muitas pessoas nesse sentido são até boas. Pessoas que têm ideais nobres, né? Não é porque fazem uma coisa que não esteja dentro de um padrão de consciência, né? de uma consciência limpa, mas não quer dizer que eles não sejam bons. Então a maioria das pessoas são boas, né? Muitas pessoas. Graças a Deus. Tem um grupinho aí que eles são mais pesados, né? São nossos irmãos também, que vão ter que aprender da mesma forma que já aprendemos, né? Vão ter que aprender numa reeducação mais firme. Muito bem.
Olha bem para você ver. Aqui comenta que muitos desses que estão sendo recolhidos e degradados estão sendo colocados em estado de letargia mental para só despertarem em futuro distante no outro orbe. Comenta isso pra gente um pouquinho, Samuel. Dos espíritos resgatados das trevas, existem grupos de espíritos que eles só podem acordar no planeta novo, que é a simbologia daquela expressão dos dragões, né? Eles seriam acordados 1000 anos depois, porque precisariam de uma adaptação dos primeiros espíritos no planeta, que são os semiconscientes, né? Então esses semiconscientes, provavelmente, como é o caso do Lucas, eles viajaram conscientes desse processo, porque eles seriam trabalhados, né? Já seriam trabalhados ali. São os primeiros trabalhadores que nasceriam lá. Agora, esses espíritos aí só acordariam no meio já, sem saber que até mudaram de planeta. Na hora que assustaram, eles vão acordar e falar assim, que lugar Cadê é esse a turma? aqui? Cadê a turma? Mas vai reconhecer a turma que estava aí. É porque estavam tão juntos lá. É o símbolo da serpente, né? Então, Adão e Eva, aquela simbologia que tem, esse livro trata muito bem. Eles estariam já conscientes, na hora que eles acordarem, a turma está aí, ó. Interessante o Samuel comentar sobre a questão, né, porque aqui no livro Lucas explica a nível de grupos espirituais de degredo, quem foi o grupo de Adão, quem foi o grupo da Eva, quem pertence ao grupo da serpente e por que eles foram degradados nessa sequência. Isso. Né, Samuel? Mas isso aí nós vamos abordar em outros vídeos mais pra frente. Isso né? mesmo. Aqui ele comenta o seguinte, os exilados, não, perdão, é com o propósito de esclarecer os nossos irmãos de caminhada na Terra que trazemos as experiências de nossas almas decaídas, que foram trazidas para o planeta terreno com sua bagagem de experiência, a fim de proporcionar um auxílio no desenvolvimento deste orbe, que estava então em fase de humanização. Os exilados de Israel foram o grupo mais orgulhoso e mais necessitado, e onde o Mestre escolheu nascer para ser o exemplo vivo de humildade e amor. Venho em nome desse Senhor Jesus, a estrela divina de Israel, sob as bênçãos do seu amor misericordioso, esclarecer a trajetória desses espíritos que, em grande parte, já retornaram à casa evolutiva da origem, sob amparo de Jesus, que, como governador planetário e grande estadista do mundo, não poderia deixar de estar diretamente presente em todos os lugares, direcionando todos os nossos destinos e o de outros espíritos que, como Lao Tse, Buda, Krishna e Sócrates, são exemplos dos espíritos superiores que o assessoraram e assessoram nesse trabalho. Samuel, os exilados de Israel eram os mais orgulhosos? Explica isso pra gente. Basta ver que eles se acham, né? Quem era exilado, acha que eles são o povo eleito. O povo eleito. Isso, e não misturavam muito com o povo terreno, né? Então, pera lá, mas todos os exilados, então, eles estavam desse jeito? A maioria deles estava desse jeito porque tinha uma noção é o que representa hoje o movimento religioso tradicional de algumas igrejas, que são tão radicais que até as próprias familiares, se não seguir o padrão religioso deles, não é aceito no meio. Vai viver a sua vida. E Jesus escolheu vir dentro desse núcleo. Dos 4 grupos, o mais complicado era o orgulho. Tá. Nós já estamos caminhando aí para o final do nosso programa, né? Esses 4 grandes grupos, você lembra quais eram, Samuel? Os egípcios, os arianos, os judeus e os hindus. Os egípcios e os hindus, eles tinham condições mais desenvolvidas com espiritualidade, e os judeus tinham um comprometimento religioso, não espiritual, né? O que fazia eles serem extremamente orgulhosos, né? Basta ver que a história do povo judeu é de muita escravidão com base a povos mais poderosos que eles. E eles sentiam aquilo na pele. Para quebrar um pouco esse orgulho de raça. O orgulho. Então a luta deles nesse sentido era bem pesada.
né? Os hindus e os egípcios não foram assim. Teve seus problemas? Tem, porque são exilados. Né? Bom. Mas o grupo... E os arianos eram, apesar de ser os mais primitivos, eles eram os que mais tinham sintonia com o homem da Terra. Samuel, nós vamos ter que voltar nesse tema no próximo vídeo. Então a gente continua no livro, no próximo vídeo a gente trata sobre inicia o nosso trabalho com esses 4 grandes grupos, ok? Ok. Desejando aí muita paz no coração de todos. Tenham uma boa semana e fiquem com Deus.